Todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar, mas quando a gente pensa em gestão de risco, muita gente tem dúvida sobre por onde devemos começar. Então, por isso que eu fiz esse vídeo para a gente falar de FEMEA. O FEMEA é a Fail Mode and Effect Analysis. Ela é uma ferramenta usada para gestão de risco e é uma ferramenta que eu sempre indico por ela ser simples, né? Ela é uma ferramenta simples, mas poderosa desde que a gente use ela corretamente. Originalmente essa ferramenta nasceu na indústria aeroespacial, mas não é nenhuma rocket science, é coisa tranquila de aplicar e se aplica em qualquer empresa. E hoje é bastante difundida em toda a indústria, setores da saúde, construção civil, enfim, todo mundo que aplica ou faz gestão de risco acaba aplicando FEMEA, pelo menos inicialmente, né? Então o FEMEA ele vai buscar identificar potenciais problemas ou modos de falha de um determinado produto, de um processo, ou de um sistema, enfim, antes que esses potenciais problemas eles venham a se tornar problemas de fato. É muito mais barato você corrigir um potencial problema e não deixar que ele aconteça do que ter que lidar depois com as consequências de um evento adverso, né? Então, o FEMEA ele vai buscar avaliar as consequências desses modos de falha, desses problemas, de uma forma bastante objetiva, de maneira que a gente consegue priorizar e implementar as medidas corretivas conforme o NPR. Então, o NPR ele vai ser a nota de prioridade de risco. Basicamente, a gente vai fazer uma multiplicação entre o índice de gravidade, o índice de ocorrência e o índice de detecção. Aí a gente tem o nosso NPR, né? Com os vários riscos identificados, a gente consegue classificar quem tem o NPR mais alto e definir um padrão de NPR tolerável dentro da nossa organização. Bom, meu nome é Ronaldo, eu sou consultor de empresas aí há mais de 6 anos, já trabalhei com mais de 25 projetos de implementação de melhoria de operações, melhoria de processos e, no final das contas, melhoria da gestão organizacional. O grande tema da gestão de riscos, ele está sempre presente aí dentro dos desenvolvimentos da melhoria de processos, né? Então, nesse sentido que esse tema entrou na minha vida e é por aí que a gente vai conversar hoje. Então, é importante a gente ter um panorama geral aí da gestão de riscos, né? O que é isso? Basicamente, o início do processo de gestão de riscos, onde o FEMEA está incluído, né? Ele se dá pela identificação dos riscos. Então, a gente vai identificar os principais riscos, vai ter alguma forma de analisar esses riscos, e a partir dessa análise, então, é feita a avaliação desses riscos. Essas 3 etapas, identificação, análise e avaliação, elas compõem aí essa grande etapa da avaliação dos riscos. E a próxima grande etapa é o controle desses riscos. Então, a gente vai buscar reduzir os riscos e determinar a nossa tolerância ou apetite ao risco. Toda empresa tem riscos que são não toleráveis. Esses riscos não toleráveis, a gente deveria voltar ali no processo de fazer análise, identificar a causa raiz, etc., até que consiga mitigar esses potenciais riscos. E uma vez que a gente tenha o nosso processo de controle de riscos determinado, a gente vai ter saídas do nosso processo de gestão de riscos. E essas saídas, é claro, vão comunicar com a empresa e os diversos stakeholders ali do processo. E posteriormente a gente segue rodando esse fluxo, né, de avaliação de risco e controle com eventuais revisões. Bom, para isso a gente tem aí 2 pilares nessa figura, né? A comunicação dos riscos no lado esquerdo e as ferramentas de gestão de risco. Dentro das ferramentas de gestão de risco, a gente tem ali o FEMEA. Junto com ela, a gente vai ter os diagramas de causa e efeito, as ARAs, as árvores de eventos, brainstorming, checklists, entrevistas, enfim, tem uma série de ferramentas possíveis para ser aplicado para a gestão de risco. Hoje a gente vai ver o FEMEA. Então, você que está aplicando FEMEA, seja pela primeira vez ou já tentou e não deu muito certo, o passo 0 do FEMEA seria a gente definir as escalas. Então, definir as escalas de gravidade, de ocorrência, de detecção e a tolerância ao risco, né? Formalizar essas tabelas, então, e comunicar entre os membros da equipe. E documentar todas essas premissas que foram feitas para construir a análise.
mas nem sempre é possível fazer isso, ou nem sempre a equipe tem maturidade para definir as suas tabelas antes de mapear os riscos. Então, o que eu recomendo? Eu sempre gosto de indicar a gente, primeiramente, definir um foco, um escopo para essa nossa análise de risco. É interessante que esse escopo não seja muito grande, não seja algo muito extenso. Por exemplo, aqui nesse mapa que eu estou trazendo para vocês, a gente faz um corte e fala, bom, eu vou identificar os riscos nesse setor aqui do meu macro processo, né? E aí você vai mapear esse processo mais a fundo, vai entender se ele tem alguma documentação, se ele tem alguma instrução de trabalho, se já houve ocorrências, não conformidades, eventos adversos reportados aí dentro desse bloco que foi separado. Uma vez definido o escopo, é sempre importante que a gente vá e veja no local que ele é executado. Então, isso aí sempre, né, a teoria do Lean fala, assim, a importância de fazer Gemba, a importância de ir no processo e ver. Então, por mais que a gente tenha dados no sistema, etc., isso não substitui a importância da gente ir lá e ver pelos nossos próprios olhos. Então, sempre recomendo isso. Mapear o processo, entender a documentação, mas ir ver. Perfeito. E aí, o próximo passo, então, passo 2 do nosso processo, é a gente identificar os potenciais modos de falha. Como que a gente vai entender a falha? A falha, ela é qualquer não conformidade, erro, defeito associado com o seu produto. Modo de falha é um jeito que as coisas podem dar errado. Então pergunte-se, né, a você, a sua equipe, enfim, como as coisas podem falhar. Como pode acontecer um defeito, uma não conformidade nesse processo? Né? Se tiver dados do processo, vai lá, veja os dados, enfim. Mas eu sempre recomendo fazer um brainstorming com a equipe para a gente levantar potenciais modos de falha. Né? E se você puder, fazer um checklist antes para instigar as pessoas, então, a olhar para os diferentes stakeholders, olhar do ponto de vista dos sócios. Bom, pode dar problema financeiro, pode dar problema reputacional para a empresa, pode dar problema ofender alguma meta, algum objetivo estratégico da empresa, pode ter problema trabalhista, pode ter problema de desvio, de roubo, enfim, tem uma série de problemas potenciais aí. Então, se você já conhece o processo, se você já estudou, faz sentido você fazer uma listinha para que, se a equipe desinspirada, você conseguir jogar algumas coisas para as pessoas irem falando e despertando aí a riqueza que o brainstorming pode dar. Sempre vale a pena lembrar que qualquer gestão de risco, e o FEMEA incluso, é um esporte em grupo, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer sozinho no nosso escritório lá e depois vai apresentar para alguém. Não, a gente vai construir com as pessoas. Inclusive, isso é uma premissa, né, da ISO 35000, que é a norma que regulamenta esse tema da gestão de riscos, de que os riscos devem ser comunicados e as pessoas devem participar, os diferentes stakeholders devem participar do processo, tanto de identificação quanto de mitigação e controle dos riscos. Bom, uma vez identificado o que pode dar errado, a gente vai passar para os efeitos. Então, pode ser que, se eu estiver fazendo uma viagem, fure o pneu do meu carro. Esse aí é um modo de falha. E o efeito? Bom, o efeito é eu ter que trocar o pneu. Agora, pode ser que o pneu reserva do meu carro fure também. E qual que é o efeito? Esse já é um efeito muito pior, que eu teria que chamar um guincho, porque eu já não tenho mais o pneu reserva. Então, o efeito, ele é um impacto para o usuário final daquele teu processo, daquele teu produto. Se existe uma causa que possibilita um determinado modo de falha, isso vai gerar um efeito. O efeito é quem vai, no final das contas, determinar quão grave é aquele problema, quão grave é aquele modo de falha ou aquele risco. E aí, claro, o passo 4 é a gente determinar a gravidade. Então, a gravidade é a medida que o cliente é afetado.
é quão grave é aquele problema. Ou seja, aconteceu alguma coisa que é a causa raiz, a partir dessa causa raiz se deu uma falha e essa falha tem um efeito. Esse efeito pode ser mais ou menos grave. Então, quão grave afeta o nosso cliente final, é isso que a gente está interessado. Então, se vocês olharem para essa tabela, eu vou deixar aí, depois dá para dar um pause no vídeo, ela vai ter vários stakeholders que estão sendo afetados por esses efeitos. E o que eu recomendo? Né? A gente listar todos os modos de falha e os efeitos primeiro, e a partir deles, se for o seu primeiro FEMEA, você vai categorizar e criar essas tabelas. Então não tente, minha sugestão, tá? Não tenta criar a tabela antes de você fazer o FEMEA, porque pode ser que tenha muita dúvida. Eu acho melhor definir primeiro quais são os riscos e a partir dos riscos você entender, bom, esse aqui é crítico, esse aqui é moderado, esse aqui é um insignificante. E aí você consegue ir classificando. É claro que se a sua empresa já tiver uma certa maturidade, já não for o primeiro FEMEA que vocês estão fazendo, aí você já vai ter a tabela. Então você já vai pular essa etapa aí de construir a tabela, vai só determinar a gravidade. Se precisar revisar a tabela, claro, vai revisar depois. Bom, a próxima etapa, o quinto passo, então, após determinar a gravidade, é determinar as potenciais causas ou as causas raízes. Então, assim, não basta entender o efeito, né? Não basta entender o que acontece, qual que é a gravidade, mas é importantíssimo entender o motivo, por que que isso aconteceu. E aí vai ter algumas técnicas, existem algumas técnicas que podem dar um subsídio para entender a causa raiz, né? Entre elas, 5 porquês é uma delas, espinha de peixe, o Ishikawa, né? A árvore de realidade atual, árvore de causas, árvore de consequências, enfim, brainstorming, de novo, checklist, você tem aí uma série de coisas, mas pessoalmente o que eu gosto de usar, 5 porquês e as árvores de causas, né? Tem bastante literatura envolvida e qualquer hora eu faço um vídeo só sobre isso, mas é importante você entender qual que é a causa raiz daquele efeito. Então, por que que ele pode acontecer, por que que ele acontece. O sexto passo vai ser você estimar a ocorrência desse efeito, ou seja, ocorrência vai ser a medida, a probabilidade, a chance de determinada situação acontecer naquele processo. Então, a possibilidade, enfim, lembra ou remete à estatística. Então, se houver dados, se você tiver conhecimento, você pode usar, por exemplo, o CPK da estatística para você poder determinar aí essa possibilidade da ocorrência, né? Possibilidade de falha. O que é importante aqui, de novo, você precisa ter uma tabela de ocorrência para você conseguir classificar de uma maneira objetiva todos os riscos. Da mesma forma que você construiu da gravidade, agora você vai ter que construir a tabela de ocorrência. Primeira vez, sempre mais difícil, depois as coisas vão ficando mais fáceis. Sétimo passo, identificar os controles atuais. Então, controle é qualquer coisa que o seu processo possa fazer para prevenir ou detectar os modos de falha que estão sendo analisados. Então, você identificou ali que, dentro do nosso exemplo, você vai viajar de carro, um dos riscos é acabar a gasolina. Qual é o controle? Bom, você tem ali um medidor de gasolina no carro, esse é um controle. Ele consegue verificar quanto que tem de gasolina. Tem carros mais modernos que conseguem verificar quantos quilômetros você consegue fazer com o tanque e o consumo de gasolina médio ali que está sendo rodado. Então você consegue entender, bom, o próximo posto é daqui 100 km, eu tenho gasolina para daqui a mais 50 km, é melhor eu voltar aí para o posto que está 5 km atrás. Né? Isso aqui é uma forma de controle, mas dentro do nosso ambiente corporativo você tem diversas áreas que são responsáveis pelo controle, existe a controladoria, mas você tem uma série de controles no seu processo que permitem identificar problemas, né? Medidores de temperatura, de pressão, de vazão, são muito comuns aí dentro da manufatura e dentro do escritório tem outros tipos de controle.
O importante aqui é você identificar quais controles a empresa tem. Por quê? Porque o próximo passo vai ser justamente você estimar a sua capacidade de detecção daqueles problemas. Então, a sua detecção é reflexo da capacidade e efetividade do seu processo de controle. Então, o objetivo do controle é identificar e neutralizar esses potenciais modos de falha, uma vez que eles ocorram antes de ir para o seu cliente final ou de ir para o próximo cliente do processo. Então, a nota da detecção ela é baseada na premissa de que, bom, aconteceu uma falha. Quanto tempo ou quão difícil é eu identificar essa falha? Então, então eu coloquei aí também uma tabela de detecção. O detalhe que vocês vão ter que olhar é o seguinte: a gravidade e a ocorrência, quanto maior, pior. Ou seja, mais grave e mais frequentemente acontece. A detecção ela vai ser ao contrário. Quanto maior a detecção, o D da detecção que você vai multiplicar para gerar o NPR, quer dizer que mais difícil é da gente detectar aquela falha com os controles atuais. Ou seja, a detecção ela vai ser o inverso, né? Quanto melhor for a detecção, mais baixo é a nota. Quanto pior for a detecção, mais alta é a nota. Isso vai acontecer porque a gente depois vai multiplicar os 3 parâmetros, né? Então a gente precisa ter um parâmetro que seja coerente ali com os outros. Bom, então a gente vai calcular no passo 9 o NPR, a nota de prioridade de risco. Você vai multiplicar gravidade, ocorrência e detecção. Então, nessa tabela aí do FEMEA, que tem muitos lugares, enfim, eu vou até colocar um link aqui da American Society of Quality. Tem lá uma base do FEMEA. E é bem interessante, tem um artiguinho também que explica um pouco do FEMEA, mas eu tentei trazer um pouco da minha experiência aqui a respeito, né? Então, o NPR, no final das contas, ela vai te permitir quantificar e, a partir da quantificação, priorizar os diferentes modos de falha. Então, você vai definir ali, olha, um NPR acima de 100, para mim é intolerável, eu preciso fazer alguma ação para mitigar. Um NPR acima de 80, de 20, de 30, enfim, a sua organização vai definir isso. E aí, o próximo passo, o passo 10, e o mais importante deles, é a gente tomar medidas corretivas para mitigar os riscos. Então, não adianta nada fazer e parar a análise no 9, calculamos o NPR e pronto, Deus abençoa. Não é assim que a gente consegue fazer uma gestão de riscos. Então, a parte mais importante é o passo 10 de tomar as medidas corretivas, que é onde, de fato, o gerenciamento de risco começa a acontecer, né? Esse NPR é baseado, então, na condição atual. Vai ser feita uma priorização a partir do NPR não tolerável dentro da sua organização e determinada ações corretivas. Bom, para isso, para determinar uma ação corretiva, a gente pode buscar anular ou mitigar a causa raiz. Então, se possível, a gente vai anular. Se não for possível, buscar mitigar a causa raiz. Com isso, a gente busca reduzir o efeito, reduzir a gravidade. A gente pode reduzir a ocorrência através da redução à exposição dessa causa. Então, se todos os meus processos passavam por essa etapa, que é problemática, eu posso fazer parte dos meus processos passar por ela, reduzir a minha exposição ao risco e, com isso, diminuir a ocorrência, né? Aumentar a probabilidade disso não acontecer. Pode melhorar a detecção. Como? Melhorando a chance de detectar esse problema uma vez que ele aconteça. Então, implementando algum controle, uma gestão visual, um controle qualquer dentro do ambiente corporativo ali. Então, definindo a ação, a gente vai para a prática, vamos implementar essas ações. Uma vez implementada, você vai novamente estimar
a gravidade, ocorrência e detecção agora com uma situação já alterada e calcular um novo NPR. Eu recomendo sempre dar mais ou menos 1 mês, 2 meses aí entre a implementação e o cálculo do NPR, para que tenha uma base um pouco maior de resultados ali para você conseguir fazer a análise direitinho. Mas a ideia aqui é você recalcular o NPR e comparar o antes e depois. Então, com isso, você vai ter o seu NPR antigo, o NPR atual, vigente, e a partir desse vigente você vai controlando e revisando com o tempo, né? Então, recomenda-se aí fazer a revisão do mapa de riscos uma vez por ano, no máximo, né? Com um tanto bom sendo a cada 6 meses seria mais do que suficiente, né? Porque 6 meses dá tempo de levantar os riscos atuais, fazer medidas, etc. E depois você quantificar esses riscos nesse meio do tempo. Então, a gente estaria trabalhando com riscos mais ou menos a cada 3 meses, né? Seja fazendo revisão dos riscos atuais e plano de ação, ou análise desses planos de ação implementados, né, da efetividade dessas ações tomadas na mitigação dos riscos. Tá bom? Espero ter ajudado aí com relação ao FEMEA. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.